Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai estudar sobre as proteínas. As proteínas são compostos orgânicos também, né? E elas têm basicamente função estrutural. Então, proteína não gera energia. Ela normalmente está relacionada com questões estruturais do nosso organismo. Tá? A gente vai ver mais para frente quais são as funções certinhas que elas podem ter. Que tipo de alimento que tem proteína? Né? Então, leite e derivados, né, são fontes de proteína, carne e derivados, algumas sementes, né? Ovo, cogumelos também são fontes de proteína na nossa alimentação. Tá? Então, nós precisamos ingerir quantidades adequadas de proteínas todos os dias, porque elas têm papel estrutural. Então, elas vão ajudar a formar a estrutura do nosso corpo. Então, nós precisamos dessa dosagem de proteína diária, tá? Independente da fonte que eu vou utilizar. Nossos músculos, né, que são quase igual do rapaz da foto, só que não, são formados a partir de proteína. Né? Então, aqui tem uma imagem mais realista, né? E essa estrutura muscular, então aqui você tem, né, a estrutura de uma fibra muscular, daí reduzindo, e o final ela chega aqui em actina e miosina. O que é a actina e miosina? São duas proteínas que formam a estrutura do músculo e que vão ser responsáveis pela movimentação e estruturação do nosso corpo. Tá? Então essa, né, é a principal função das proteínas, estrutural, formar a estrutura, beleza? Do que a proteína é formada? Então ela é formada de várias moléculas menores que são chamadas de aminoácidos, tá? Por que é um aminoácido? Porque ele tem um grupamento amina e um grupamento ácido carboxílico. Então, ele forma uma estrutura química que é chamada de aminoácido, tá? Na natureza, em todos os seres vivos, existem 20 aminoácidos que são representados nessa imagem, tá? Todas as proteínas de todos os seres vivos são formadas basicamente por esses 20 aminoácidos, tá? Indiferente se é uma bactéria ou se é o nosso corpo, ou de uma árvore. Passa. E esses aminoácidos, esses 20 aminoácidos, vai mudar essa parte aqui de baixo, ó, que a gente chama de radical. Então, aqui em cima é a mesma estrutura. Então, grupamento amina, grupamento ácido, um hidrogênio, e aqui embaixo a gente tem o radical, tá? Que é o que vai fazer diferenciar, por exemplo, a glutamina da lisina, tá? E esses aminoácidos, eles vão ser divididos em essenciais e não essenciais, tá? O que é um aminoácido essencial? Tá? É aquele que o nosso organismo não consegue produzir. Então, a gente precisa obrigatoriamente ingerir esse aminoácido na nossa alimentação. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que você pode ingerir na alimentação, mas o nosso corpo também consegue produzir sozinho, né? Então, não necessariamente tem que vir da alimentação. Já os essenciais, não. Você sozinho não produz. E para o funcionamento adequado do nosso corpo, precisamos de todos os aminoácidos, tá? E essa lista de aminoácidos essenciais e não essenciais varia de organismo para organismo, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo dos aminoácidos essenciais para o ser humano. Então, tem lá histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, threonina, triptofano e valina. Tá? Esses são os nossos aminoácidos essenciais. Mas pode ser que para uma bactéria sejam outros, né? Ou para uma árvore, são outros ainda. Então, cada organismo vai ter a lista de aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, o que vocês têm que lembrar? O que é? O que é um aminoácido essencial e o que é um aminoácido não essencial? Isso é importante lembrar. Quais são? Importante, tá? Não vai precisar decorar, tranquilo? Então, as proteínas, se elas são feitas da mesma matéria, que são esses 20 aminoácidos, o que faz uma proteína diferente da outra? Tá? Então, tem 3 pontos que fazem a diferenciação das proteínas. Então, primeiro, é a ordem em que esses aminoácidos ficam naquela proteína. O segundo, são quais aminoácidos fazem parte da estrutura. E o terceiro é a quantidade de aminoácidos
tem, tá? Então aí eu gosto de comparar, por exemplo, com o alfabeto. Nosso alfabeto, as letras A, B, C, D e assim por diante. E essas letras do alfabeto formam as palavras. Qual é a diferença das palavras? Quantidade de letra, quais letras eu utilizo, a ordem que essas letras estão. É a mesma coisa para os aminoácidos e proteínas. Então, as letras dos aminoácidos são as mesmas. O que vai mudar? Quais eu vou usar, a ordem que eu vou usar e a quantidade que eu vou colocar. Tranquilo, gente? Então, esses aminoácidos eles vão se ligar, né, um com o outro, e essa ligação é chamada de ligação peptídica. Então, a ligação peptídica ela vai acontecer entre o grupo amina, de um aminoácido, e o grupo carboxila, que é o ácido do outro aminoácido. Junta essa parte com dessa ligação libera uma molécula de água e junta os dois aminoácidos aqui, tá? Então, ligação entre dois aminoácidos é chamada de ligação peptídica, beleza? E a classificação das proteínas, elas podem ser proteínas simples ou proteínas conjugadas, tá? O que é uma proteína simples? Quando só tem aminoácidos, tá? Não tem mais nada, só aminoácidos. Insulina, globina, creatina são proteínas simples. Se é uma proteína composta ou conjugada, é uma proteína que tem alguma coisa junto, que é chamado de grupo prosteico, tá? Esse grupo, ele vai ser um açúcar, daí vai formar uma glicoproteína, vai ser um metal, que deve ser uma metalproteína, ou uma gordura, que daí vai formar uma lipoproteína, tá? Mas também é só questão de classificação. A estrutura das proteínas, ela vai formar inicialmente uma estrutura primária, que é o quê? A lista de aminoácidos, um atrás do outro. Ó, aqui está a imagem, imagine que cada bolinha dessa aqui é um aminoácido grudadinho por ligação peptídica, e você segue a sequência aqui. Isso é a estrutura primária, tá? Essa estrutura primária vai enrolar e vai formar o que a gente chama de estrutura secundária. Ó, é uma espiral, é a mesma coisa que estava aqui, só que ela enrolou. Imagine que eu tenho, por exemplo, o meu cabelo, ele é liso. Imagine que isso aqui seria a estrutura primária dele. Imagine que eu vou lá e faço uns cachinhos, né? Enrolo ele e faço cachinho. Seria a minha estrutura secundária, tá? Então, estrutura primária é a sequência, estrutura secundária é ele em cachinho. Tá? Imagine que tá um lindo cachinho no meu cabelo. A estrutura secundária, que é o meu cachinho aqui enroladinho, ela pode enrolar ela mesma, ó, tá vendo? Um espetáculo, né? Isso aqui é a estrutura terciária. Novamente, estrutura primária, sequência linear. Estrutura secundária, a sequência linear faz um espiral, ela enrola. Estrutura terciária, essa espiral enrola nela mesma, forma uma estrutura globular. Tá? E a estrutura quaternária é quando eu pego várias estruturas terciárias, ou 2, ou 3, ou 4, ou mais, e junto. E ela forma a estrutura quaternária. Tá? Quando que minha proteína está ativa, que está funcionando? Quando ela está na estrutura quaternária ou quando ela está na estrutura terciária. Proteína na estrutura primária não é funcional. Tá? Então, não adianta porque ela não vai desempenhar o papel que precisa desempenhar. E às vezes a gente promove essa desnaturação. O que quer dizer desnaturação? Desmontar a proteína. Então, eu vou tirar da estrutura terciária ou quaternária e vou desmontar ela. Então, ela vai ficar na estrutura primária. Quando acontece isso, a minha proteína perde a função, tá? O que promove essa desnaturação da proteína? Um aumento de temperatura. Então, por exemplo, o ovo tem um monte de proteína ali dentro dele. A consistência dessas proteínas ativas é aquela consistência líquida do ovo cru. Quando você põe na panela e aquece, aumenta a temperatura,
você promove a desnaturação das proteínas do ovo. E o que você vê no final? Cozimento. Então, uma proteína que era líquida, ela se transforma em sólida, tá? Muda a coloração e tudo mais. Então, isso é um processo de desnaturação. Quando você, por exemplo, tem o cabelo cacheado, nosso cabelo é formado de proteínas, e você resolve que você quer realizar, né? Você vai colocar um produto químico, você vai promover um processo de desnaturação, tá? Você vai quebrar as ligações químicas originais do teu cabelo e vai fazer com que aquela molécula fique diferenciada. Se você usa um produto químico, né, que vai fazer esse quebrar de ligações permanente, teu cabelo não volta, né? Aquela parte que você fez isso, ele não volta mais. Se você faz um processo térmico dessa quebra dessas ligações, ele pode voltar e volta, principalmente quando você pega a chuva. Né? Seu cabelo tá lindo, divino, maravilhoso, lisinho, você pegou chuva, a mulherada vai entender isso, né? Então você promoveu um processo de mudança da estrutura da proteína e ela retornou, tá? Recebeu água novamente. E outra coisa que pode alterar a funcionalidade da proteína é o pH. Então, se você aumenta o pH, né, ou deixa básico, ou você reduz deixando ácido, também vai promover o processo de desnaturação. Às vezes essa desnaturação retorna, igual por exemplo o pelo, e às vezes ela não retorna, como o cozimento do ovo. Então depende da proteína, depende do processo. As funções da proteína. Então ela vai ter função estrutural, ela vai fazer o processo de estruturação, aqui você está mostrando lá a estrutura do ovo, aqui do músculo, né, da quitina e da miosina, que vai formar. Ela também vai formar a estrutura de hemácias, que são as células sanguíneas, aqui é uma hemoglobina. A hemoglobina ela tem função de transportar o oxigênio de um lado para o outro do sangue. Então, a molécula de oxigênio ela gruda nessa hemoglobina e é carregada de um lado para o outro. E aqui são algumas proteínas de cabelo e unhas também, tá? Então, estrutural. Aqui mulher, né, que tá maravilhosa, que é uma proteína. Então, nossas unhas e nosso cabelo é proteína, não é célula, tá? Então, se você tirar essa parte de baixo do teu cabelo, não tem célula nenhuma. Aonde que tem célula? Na raiz. Na raiz do teu cabelo tem célula. Nossa unha não é célula, é proteína, tá? Principalmente queratina. É a proteína que você tem em maior quantidade em unhas e cabelo, beleza? Além disso, eu tenho proteínas que têm função de defesa. Quer dizer o quê? Os anticorpos. Então, o anticorpo que a gente produz no caso de infecção ou inflamação é uma proteína que tem função de defesa. Então, ele vai ser específico para bactérias e vírus, né? Cada um vai ter um anticorpo específico para cada organismo, né? E ele vai fazer o processo de defesa. Então, ele tem uns encaixezinhos aqui, aonde vai ser encaixado qual é a substância que ele vai atacar. Ah, então é a bactéria que causa dor de garganta, por exemplo, uma faringite. Vai ligar aqui e esse anticorpo só vai servir para isso. Tá? Ah, é o vírus da gripe. Então, esse anticorpo só vai servir para o vírus da gripe. Então, ele é específico no processo de defesa. Né? E a última função que a gente tem aqui representada é a função enzimática. O que é uma enzima? É uma proteína que vai acelerar um processo. Ela vai fazer com que aquele processo ocorra mais rápido. É muito comum essa questão enzimática no processo de digestão. Né? Então, as enzimas elas vão fazer o processo de digestão acontecer rápido dos nutrientes. Beleza? As enzimas elas são também específicas. Então, por exemplo, existe uma enzima que a gente chama de amilase. Né? A amilase é uma enzima que vai ajudar a digerir o amido. É amilase. Então, aqui na estrutura da enzima, ela vai ter um buraquinho que o amido encaixa perfeitamente nele. Né? Então, ele vem e encaixa aqui. Se for a molécula de outro nutriente, não vai encaixar, porque tem específico. Encaixou a moléculazinha do amido, olha lá o que a enzima faz. Quebra em partes menores. Tá? Então, essa é a função da enzima, é acelerar um processo, fazer uma quebra para que ocorra um processo de aceleração. Ó, no gráfico, aqui você tem, né, o tempo, o sentido da reação e aqui é a energia que eu preciso gastar.
Quando eu tenho a enzima, eu venho e gasto menos energia do que quando eu não tenho a enzima. Então, aqui, sem a enzima, o processo é muito mais trabalhoso. Ele demora mais. E com a enzima, não. O processo gasta menos energia. Tá? Daí tem aquela piadinha tosca, né? Que é como as enzimas se reproduzem. Uma em cima da outra, né? Clássicas da biologia, né? Sem graça, mas é uma classe. Beleza? Aqui uma imagem que eu acho que representa bem. Então, eu tenho um serviço. Eu tenho que levar a bola, né, essa bola vermelha, daqui para cá, né, para atravessar o morro. Se eu faço esse trabalho sem as enzimas, o que eu vou fazer? Eu vou levantar essa bola morro acima e depois eu vou ter que empurrar ela para cá. E não dá para deixar solta rolando sozinha que ela foge. Então, eu tenho que ir segurando a bolota para ela não cair. Já se eu tenho a enzima, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou desviar até trazer o lado de cá. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou economizando energia. Estou conseguindo que o processo aconteça mais rápido, tá? Então, ela vai ser um catalisador. O que interfere, né, na atividade das enzimas? Então, vai interferir na quantidade de enzimas que eu tenho para fazer aquele serviço. Vai interferir a temperatura que aquelas enzimas estão, porque como uma enzima é proteína, se eu esquentar demais, olha lá o que acontece com o ovo, endurece. A enzima é a mesma coisa. Se eu aqueço demais, perde a função, não consegue trabalhar. E é aqui que é um problema sério da febre. Então, por que a febre é tão sério para o organismo vivo? Porque um aumento excessivo da temperatura vai fazer com que as nossas proteínas desnaturem, parem de funcionar. Né? Então, o organismo acaba morrendo por falência do funcionamento das enzimas. Né? E outra coisa que vai, né, interferir é qual enzima que eu estou trabalhando. Né? E o pH necessário que eu quero. Então, o pH, se ele é ácido básico, ele também interfere na ação enzimática. Então, aqui eu tenho a pepsina, que é uma enzima que quebra proteína, a pitialina, que é a amilase salivar, e a tripsina, que é uma outra proteína que quebra, outra enzima que quebra a proteína. Né? Então, ó, a pepsina está no nosso estômago. O estômago é ácido, ó, pH perto de 2, 3. A pitialina está na boca, pH 6, 7. Né? E a tripsina está no nosso intestino delgado, pH 9. Né? Cada enzima dessa trabalha nesse pH. Se eu pego a pepsina e coloco lá no pH da tripsina, ela não funciona. Se eu tiro a pitialina daqui e coloco lá no estômago, funciona. Tá? Então tem que ter esse pH adequado para ela funcionar certinho. Beleza, gente? Então, assim, o que é importante vocês lembrarem? Quais as proteínas, quais são os principais exemplos, tá? E que tipo de nutriente, de alimento eu tenho, que eu encontro, né, as proteínas. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, mandem mensagem, por favor, para eu esclarecer. Bem? E até a próxima.